O preço de uma rosa. Que dizer do garoto Jader Eustáquio Guimarães de Macedo, filho de Eustáquio Antônio de Macedo e de Elza Guimarães de Macedo, desencarnado em Catalão, estado de Goiás, a 9 de maio de 1972, em consequência de um osteosarcoma da tíbia esquerda e que frequentou só o jardim da infância e o pré-primário, por 6 meses e com 2 meses de leitura, até fins de outubro de 1971? Evidentemente, o leitor não espírita há de achar absurdo um menino que nasceu no dia 4 de março de 1965 e desencarnou com 7 anos incompletos, venha, através de um médium espírita, transmitir mensagem aos seus pais, exatamente no dia 7 de agosto de 1972, ao final de uma reunião pública, perante dezenas de pessoas, algumas de outras nacionalidades em visita a Chico Xavier e à comunhão espírita cristã. Se não absurdo, pelo menos um fato insólito e inédito. Para nós, espíritas, porém, o fato é dos mais anódinos, de vez que sabemos ser o Espírito eterno e detentor de todas as suas potencialidades, o que, aliás, não é privilégio só da doutrina espírita tal conhecimento, mesmo porque ela Freeman Sharp, em sua obra Análise dos Sonhos, um manual prático para psicanalistas, um asterisco, chega a dizer, o reservatório do ID, que fornece a energia que utilizamos em todas as nossas atividades, não tem conhecimento do tempo nem do espaço. Nossa vida essencial não conhece a mortalidade. Daí a vitalidade em idades avançadas daqueles cuja vida psíquica acha-se ajustada de modo feliz. Asterisco, Ella Freeman Sharp, Análise dos Sonhos, um manual prático para psicanalistas, tradução de Cristiano Monteiro Oiticica, Imago Editora Limitada, Rio de Janeiro, 1971, p. 4. Pois bem, uma vez no mundo espiritual, conquanto ainda se sentindo criança, o espírito consegue manejar todos os seus recursos arquivados no inconsciente, acionando a mão de um instrumento mediúnico, naturalmente auxiliado por outras entidades, no caso, os irmãos Antero e Macedo, o segundo seu avô, quando no plano físico, consegue transmitir a mensagem. Trabalho estafante, sem dúvida, que os benfeitores da vida maior somente permitem com vistas a beneficiar, não apenas os genitores angustiados, mas larga faixa de pessoas que atravessam ou poderão vir a atravessar situações idênticas. Fora disso, não haveria lógica em semelhante comunicado. Mas, no caso de Jader, vale a pena resumir o que seus familiares nos comunicaram, que o menino relembrava durante a enfermidade, que havia vivido outra existência na cidade de Monte Carmelo, estado de Minas Gerais, e que a sua família estava lá mais de 80 anos, entre Monte Carmelo e Catalão. 2. 4 dias antes de desencarnar, deu a seguinte mensagem aos pais, da qual os psicólogos podem retirar material para análise. Ele, Jader, via que machucar o dedo da irmã Ana Maria, que fez 11 de idade no dia 29 de março de 72. E dizia estar sonhando, que sofria porque era muito ruim. Depois, à tarde, disse ele, olha, mamãe, eu falei que estava sonhando, mas eu não estava. É que eu não queria que a senhora chamasse o médico. 3. No dia em que partiu para a espiritualidade, disse à genitora que aquele era o último dia em que ficava naquela cidade maravilhosa, que ninguém o seguraria, que precisava ir, chegando a rogar não lhe prosseguissem com a oxigenoterapia. Da mensagem admirável, vazada numa linguagem simples e desataviada, convém, para terminar, que guardemos esta lição preciosa. 1. Que os pais podem visitar o túmulo de um filho, mas que não chorem, ou se o fizerem, que o pranto seja fruto da conformação. 2. Que transformem todo o numerário que lhe corresponderia se encarnado aos meninos doentes. 3. Que o preço de uma rosa é quanto custa um pão em perfeita consonância com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questões NS 670 e 954, a rosa pode ficar na roseira, que eu recebo a flor pela intenção.